Durante um jantar em família com meu filho e a esposa dele, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Levanta e vai embora, agora. Não fala nada para o seu filho, apenas saia. Decidi obedecer. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. A espuma do detergente escorria pelas minhas mãos enquanto eu lavava a louça daquela noite. Um prato, um garfo, uma xícara. A mesma quantidade de sempre. A quantidade de quem come sozinha há 2 anos. A água estava fria porque eu tinha esquecido de ligar o aquecedor de novo. Joaquim sempre reclamava disso. Carmen, você vai acabar com as juntas lavando louça em água gelada. Eu respondia que minhas mãos já estavam calejadas de 40 anos sovando massa de pão. Um pouco de água fria não ia fazer diferença. Mas fazia. Fazia diferença ele estar ali para reclamar. Sequei a xícara com cuidado, aquela xícara verde clara com uma rachadura no cabo que eu me recusava a jogar fora. Foi presente de aniversário de casamento. Joaquim tinha comprado num brechó do centro, todo orgulhoso, achando que tinha feito um grande negócio. Olha, Carmen, porcelana inglesa, deve valer uma fortuna. Não valia nada, claro, mas eu usei aquela xícara todo santo dia por 30 anos. Quando ele rachou o cabo sem querer, pediu desculpa como se tivesse quebrado uma relíquia de família. Agora a xícara ficava no escorredor. Eu lavava todo dia, mesmo sem usar. Era meu jeito de manter ele por perto. A luz amarelada do fim de tarde entrava pela janela da cozinha, iluminando a geladeira coberta de fotos. Ímãs de todos os cantos, da padaria, de viagens que nunca fizemos, de propagandas velhas, e no meio deles, as fotos. Eduardo formando em administração, sorriso largo, diploma na mão. Eduardo no dia do casamento com a Patrícia, os dois parecendo atores de novela. Joaquim segurando o primeiro pão de queijo que a gente vendeu na padaria do Ipiranga, em 1985. Meus olhos pararam na foto do casamento. 8 anos atrás. Parecia outra vida. Larguei o pano de prato e fiquei olhando pela janela. O céu de São Paulo estava daquele laranja sujo de sempre, misturado com a poluição. Dona Célia, minha vizinha de porta há 30 anos, passou na calçada carregando sacolas do mercado. Acenou para mim. Eu acenei de volta, tentando sorrir. Família sempre encontra o caminho de volta. Joaquim dizia isso toda vez que eu reclamava do Eduardo. Toda vez que o menino pedia dinheiro emprestado e sumia por meses. Toda vez que ele prometia visitar e não aparecia. Dá tempo, Carmen. Filho é filho. Será que ele estava errado? A última vez que eu vi meu filho foi há 1 ano e meio. Ele apareceu na padaria do Ipiranga num fim de tarde, sem avisar. Eu fiquei feliz por uns 30 segundos, até ele abrir a boca. Mãe, eu preciso de 500 mil reais. Eu quase deixei cair a bandeja de sonhos que estava arrumando na vitrine. 500 mil, como se fosse troco de pão. Pra quê, Eduardo? Para expandir meus negócios. Surgiu uma oportunidade única. Se eu não entrar agora, perco a chance. Ele não explicou que negócios, não mostrou plano nenhum. Só ficou ali, com aquele olhar que eu conhecia desde que ele era criança e queria alguma coisa que eu não podia dar. Filho, eu não tenho esse dinheiro assim, disponível. Tá tudo investido nas padarias, no estoque, nos funcionários. Então vende uma. Você tem 5 agora, não tem? Vende a menor. Eu senti o sangue subir pro rosto. As padarias não eram só negócio. Eram 40 anos da minha vida. Eram o Joaquim acordando às 4 da manhã para acender o forno. Eram as minhas mãos rachadas de tanto sovar massa. Eram os funcionários que eu vi crescer, casar, ter filhos. Seu pai e eu construímos isso em 40 anos, Eduardo. Não vou vender para você jogar fora em 6 meses. A senhora nunca acreditou em mim. A voz dele ficou dura. Nunca. Sempre achando que eu ia fracassar. Não é isso, filho. É que você nunca me mostrou nada concreto. Nunca trouxe um plano, um projeto. Eu não preciso provar nada para a senhora. Eu sou seu filho. Ele foi embora batendo a porta. O sino da padaria tocou com tanta força que quase caiu. Os clientes ficaram olhando. Eu fingi que não era nada. Voltei a arrumar os sonhos na vitrine, mas minhas mãos tremiam tanto que eu derrubei 3 no chão. Foi a última vez que a gente se falou. 1 ano e meio de silêncio. Eu liguei no aniversário dele. Caixa postal. Mandei mensagem no Natal.
Visualizado, sem resposta. Tentei de novo na Páscoa. Nada. Joaquim teria sabido o que fazer. Ele sempre soube lidar com o Eduardo melhor do que eu. Mas Joaquim não estava mais aqui para me ensinar. O telefone tocou. O som me assustou. Não o celular, o telefone fixo, aquele aparelho bege pendurado na parede da cozinha que eu insistia em manter, mesmo todo mundo dizendo que era coisa de velha. Era coisa de velha mesmo. Eu sou velha e gosto do barulho daquele telefone. Sequei as mãos no pano de prato, o coração já acelerando sem motivo. Quase ninguém ligava naquele número. Só telemarketing, golpista e... Olhei o identificador de chamadas. Eduardo Celular. Minhas pernas fraquejaram. Tive que me apoiar na bancada da pia para não cair. O telefone tocou de novo. E de novo. Cada toque parecia mais alto que o anterior, mais urgente. Minha mão se estendeu em câmera lenta, como se estivesse me movendo debaixo d'água. Atendi no quinto toque. Alô? Minha voz saiu rouca, estranha. Pigarreei baixinho, tentando parecer normal. Mãe! O mundo parou por um segundo. Mãe! Sou eu! Era a voz do Eduardo. Mais velha, talvez. Mais cansada. Mas era ele. Eduardo? É, sou eu. Silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que acontece quando duas pessoas têm tanto para dizer que não sabem por onde começar. 1 ano e meio, Eduardo. Eu não queria que soasse como acusação, mas soou. 1 ano e meio sem uma ligação. Eu sei, mãe, eu sei. Ele respirou fundo do outro lado da linha. E eu tô ligando justamente para pedir desculpa. A Patrícia e eu, a gente conversou muito esses últimos meses. A gente percebeu o quanto faz falta ter a senhora por perto. Sentei na cadeira da cozinha. Minhas pernas não iam me aguentar de pé. O que aconteceu? Perguntei, desconfiada apesar de tudo. Nada aconteceu. Quer dizer, aconteceu que a gente amadureceu. A senhora estava certa sobre muita coisa, mãe. Eu devia ter ouvido. Eu queria acreditar. Meu Deus, como eu queria acreditar. A senhora tá bem? Ele perguntou, e tinha uma suavidade na voz que me lembrou do Eduardo criança, aquele que corria pela padaria roubando pão de queijo quando achava que eu não estava olhando. Tá se cuidando? Tô, filho, tô sim. E as padarias? Tudo funcionando? Tudo. A de Pinheiros inaugurou o salão novo mês passado. Ficou bonito. Que bom, mãe, que bom. Outro silêncio. Mas esse era diferente. Mais leve. Mãe, a gente queria convidar a senhora para jantar. Hoje à noite. Aqui em casa. Hoje? Eu sei que é em cima da hora, mas a Patrícia já está preparando aquele escondidinho de carne seca que a senhora elogiou no Natal. Franzi a testa. Escondidinho de carne seca? Quando foi que eu elogiei isso? Tentei lembrar dos poucos jantares que tivemos juntos ao longo dos anos, mas minha memória não ajudou. Deve ter sido, pensei. Eu só não lembro. A gente se mudou para Alphaville, mãe. Os negócios melhoraram bastante. A senhora vai gostar de ver a casa nova. Alphaville. Aqueles condomínios de rico na Grande São Paulo. Longe de tudo que eu conhecia. Mas Eduardo sempre quis morar em lugar assim. Sempre quis ser mais do que o filho de padeiros do Ipiranga. Pode ser, eu disse, e minha voz tremeu um pouco. Pode? A alegria dele pareceu genuína. A senhora aceita? Aceito, filho. Ah, mãe. Ele engasgou. Ou fingiu engasgar, não sei. A senhora não sabe o quanto isso significa pra gente. A Patrícia vai ficar tão feliz. Que horas? 7h30. Eu mando o endereço por mensagem. A senhora vem de Uber, né? Não vai dirigir essa hora. Vou de Uber, sim. Ótimo, ótimo. Ele parecia nervoso agora, ansioso. A gente se vê daqui a pouco, então. Te amo, mãe. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada, olhando para o telefone mudo na minha mão. O coração batendo forte demais para o meu gosto. A cabeça cheia de perguntas que eu não tinha coragem de fazer. Na mesinha de canto, a foto do nosso casamento me observava. Joaquim de terno marrom, eu de vestido branco simples, os dois sorrindo como se soubéssemos algum segredo que o resto do mundo não conhecia. Família sempre encontra o caminho de volta. Eu sussurrei para a foto. Será que você estava certo? Joaquim não respondeu, mas eu podia jurar que ele estava sorrindo.
Subi as escadas devagar, uma mão no corrimão, a outra no peito. O coração ainda não tinha voltado ao normal. Talvez não voltasse até eu chegar lá e ver com meus próprios olhos que era verdade. Meu filho queria me ver. Depois de 1 ano e meio, o quarto estava do mesmo jeito de sempre. A cama de casal que parecia grande demais para uma pessoa só. O criado mudo do Joaquim, ainda cheio das coisas dele. Óculos de leitura, livro de palavras cruzadas pela metade, relógio de pulso que parou no dia em que ele foi embora. Eu não tinha mexido em nada. Não conseguia. Abri o guarda-roupa e fiquei parada olhando as roupas. Do lado esquerdo, as minhas. Blusas práticas, calças de elástico, o uniforme invisível de quem trabalha há décadas. Do lado direito, as do Joaquim. Camisas xadrez que ele amava, aquele paletó cinza que ele usou em todo o casamento, batizado e formatura dos últimos 30 anos. E no meio, protegido por um plástico transparente, o vestido. Verde escuro, tecido que brilhava quando pegava a luz. Joaquim tinha me dado no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Eu lembro do dia como se fosse ontem. Ele chegou em casa com uma sacola de loja que eu nunca tinha ouvido falar. Ficou parado na porta da cozinha, vermelho que nem tomate, segurando aquele embrulho como se fosse uma bomba. "O que é isso, Joaquim?" É presente." "Presente de quê?" "De aniversário de casamento, 40 anos. Não é uma data importante?" Eu sequei as mãos no avental e peguei o embrulho. Quando abri, quase chorei. O vestido era a coisa mais bonita que eu já tinha visto, e devia ter custado o salário de 1 mês, pelo menos. "Joaquim, isso é demais. Comprei porque combina com seus olhos." Ele ainda estava vermelho, evitando me olhar. "A moça da loja disse que mulher gosta de vestido. Eu não entendo dessas coisas." Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Experimentei ali mesmo, no meio da cozinha, por cima da roupa suja de farinha. Ele ficou me olhando com aquela admiração que eu nunca entendi direito. Como se eu fosse alguma coisa especial. 40 anos, Carmen." A voz dele ficou rouca. "E eu ainda fico bobo quando você sorri." Tirei o vestido do plástico e encostei no rosto. Ainda tinha um pouquinho do cheiro dele. Ou talvez fosse imaginação. Depois de 2 anos, provavelmente era imaginação. Mas eu ia usar aquele vestido hoje. Era uma ocasião especial. Meu filho queria me ver. O banho quente ajudou a relaxar os músculos que eu nem sabia que estavam tensos. Fiquei debaixo da água mais tempo que o necessário, deixando o calor desfazer os nós das minhas costas, do meu pescoço, da minha alma. 68 anos. Quando foi que eu fiquei tão velha? Me sequei devagar, passei o creme que as meninas da padaria me deram de aniversário, penteei o cabelo grisalho que eu me recusava a tingir. Joaquim gostava do meu cabelo natural. Eu explicava para todo mundo que perguntava por que eu não pintava. A verdade é que eu também gostava. Era meu cabelo, com toda a história que ele carregava. O vestido verde escuro entrou como uma luva. Eu tinha emagrecido um pouco desde que Joaquim foi embora. Comia menos quando não tinha ninguém para dividir a mesa. Mas o tecido se ajustou, e quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Parecia uma senhora indo para um evento importante. Era um evento importante. Passei o perfume que eu reservava para ocasiões especiais. O Boticário, presente das funcionárias da padaria no meu último aniversário. "Para a senhora usar quando sair, dona Carmen", elas disseram. "Não é só para ficar em casa, não." Eu quase nunca saía, mas hoje ia sair. Desci as escadas com cuidado, os sapatos de salto baixo fazendo barulho em cada degrau. Na cozinha, separei o que ia levar. Uma garrafa de vinho bom que eu estava guardando há anos, esperando uma ocasião que nunca chegava. E uma lata de biscoitos amanteigados que eu mesma tinha feito na semana passada, receita da minha avó, tradição de família. Se a Patrícia estava preparando comida especial, eu não ia chegar de mãos vazias. Não era assim que minha mãe me criou. Peguei o celular, aquele aparelho moderno que o neto da dona Célia tinha me ensinado a usar, e abri o aplicativo de corrida. Digitei o endereço que Eduardo tinha mandado. Condomínio Jardins de Alphaville, casa 47. Tempo estimado, 40 minutos. 40 minutos até ver meu filho de novo. Pedi o carro e fui esperar na sala, sentada na poltrona que Joaquim adorava. A mesma poltrona onde ele assistia jornal toda a noite, onde ele cochilava depois do almoço de domingo,
onde ele estava sentado quando o coração resolveu parar de funcionar. Eu encontrei ele ali, naquela posição de sempre, achando que estava dormindo. Só quando fui acordar para jantar é que percebi que ele estava frio. Balancei a cabeça para espantar a memória. Não era hora de pensar em coisa triste. Hoje era dia de alegria. Hoje eu ia recuperar meu filho. O Uber buzinou lá fora. O motorista era um rapaz novo, simpático, que comentou sobre o trânsito e o tempo como todo motorista de aplicativo faz. Eu respondia no automático, os olhos grudados na janela, vendo São Paulo passar. Primeiro os bairros que eu conhecia de cor. O Ipiranga com suas ruas estreitas e casas antigas. A Avenida do Estado com seu movimento eterno de caminhões e ônibus. A Marginal cheia de carros mesmo numa quarta-feira à noite. Depois, a paisagem começou a mudar. As ruas foram ficando mais largas, as casas maiores, os muros mais altos, os carros mais novos. Quando pegamos a rodovia Castelo Branco, eu já estava num mundo diferente. Um mundo de outdoors gigantes, postos de gasolina modernos, prédios de escritório que brilhavam contra o céu escurecendo. Alphaville apareceu como uma cidade dentro da cidade. Guaritas, cancelas, seguranças de uniforme. Condomínios com nomes em inglês ou francês. Carros importados em cada esquina. Meu filho morava aqui? A senhora está visitando alguém? O motorista perguntou, percebendo meu espanto. Meu filho, ele se mudou para cá ano passado. Que chique, hein? Alphaville é coisa fina. Só gente bem-sucedida mora aqui. Bem-sucedida. Eu pensei em todas as vezes que Eduardo pediu dinheiro emprestado. Nos negócios que nunca davam certo. Nas desculpas, nas promessas, nas decepções. Será que dessa vez ele tinha conseguido? O carro parou diante de uma guarita com 2 seguranças. Um deles se aproximou, verificou meus documentos, fez uma ligação confirmando a visita. O outro revistou o porta-malas como se eu pudesse estar carregando contrabando. Pode seguir, senhora. Casa 47, segunda rua à direita. Entramos no condomínio e eu perdi o fôlego. As casas não eram casas, eram mansões. Cada uma maior que a outra, com jardins imensos, piscinas que eu conseguia ver por cima dos muros, garagens com 3, 4 carros. As ruas eram tão limpas que pareciam um cenário de filme. Árvores perfeitamente podadas, iluminação de revista, silêncio de biblioteca. É aqui, senhora. O motorista parou diante de uma casa que me fez questionar se eu tinha entendido o endereço certo. 2 andares, fachada moderna, toda de vidro e concreto aparente. Jardim com iluminação embutida que destacava cada planta como se fosse obra de arte. Na garagem, 2 carros, um carro preto de luxo e um carro branco importado. Meu filho morava aqui? A senhora tá bem? O motorista deve ter percebido minha hesitação. Tô sim, obrigada. Saí do carro com as pernas bambas. O motorista foi embora e eu fiquei ali parada na calçada, segurando minha garrafa de vinho e minha lata de biscoitos, me sentindo completamente deslocada. Como é que Eduardo tinha conseguido tudo isso? 1 ano e meio atrás, ele estava me pedindo R$500 mil porque não tinha dinheiro para investir. Agora morava numa casa que valia 10, 20 vezes isso? Alguma coisa não batia. Mas talvez os negócios dele tivessem dado certo, pensei. Talvez aquela oportunidade que ele mencionou tivesse funcionado. Talvez eu devesse ter confiado mais. A culpa que eu carregava há 1 ano e meio deu uma pontada no peito. Respirei fundo e caminhei até a porta da frente. A campainha fez um som eletrônico que ecoou pela casa. Diferente dos sinos das minhas padarias, que tocavam toda vez que um cliente entrava. Esse som era frio, impessoal. Som de casa rica. A porta abriu e uma mulher apareceu. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque prático, uniforme preto com avental branco. Empregada doméstica, entendi imediatamente. O tipo de uniforme que a gente só vê em casa de gente com muito dinheiro. Mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. Os olhos dela. Tinha alguma coisa ali. Uma preocupação, um medo, uma advertência. Durou menos de 1 segundo. Logo ela recompôs o rosto num sorriso profissional. Mas eu vi. Tenho 68 anos. Aprendi a ler pessoas. Dona Carmen? A voz dela era gentil, cuidadosa. Seja bem-vinda. Seu Eduardo e Dona Patrícia estão esperando a senhora. Pode entrar, por favor. Entrei num hall que era maior que minha sala de estar inteira.
Piso de mármore branco, tão polido que eu conseguia ver meu reflexo. Escada curva que subia para o segundo andar como naqueles filmes de Hollywood. Lustre de cristal que devia custar mais que minha casa. "Qual é o seu nome?" perguntei para a moça. Ela pareceu surpresa, como se ninguém perguntasse isso. "Neuza, senhora. Dona Neuza." "Prazer, Dona Neuza." Estendi a lata de biscoitos. "Trouxe uns biscoitos caseiros. Separa uns para a senhora levar para casa depois, tá? Receita da minha avó." Os olhos dela marejaram por um instante. De novo, aquela expressão estranha passou pelo rosto. Gratidão misturada com alguma coisa que parecia pena. "A senhora é muito gentil." Antes que eu pudesse perguntar o que estava errado, porque alguma coisa estava errada, eu sentia nos ossos. Uma voz ecoou pelo hall. "Mãe!" Eduardo desceu a escada com os braços abertos. Ele estava diferente do que eu lembrava. Mais magro no rosto, mas vestindo um terno que parecia ter custado milhares de reais. O cabelo cortado com precisão. Os dentes brancos demais, de um jeito que não era natural. Ele me abraçou com força. Força demais. O abraço durou mais do que deveria, como se ele estivesse tentando me convencer de alguma coisa. "A senhora tá linda." Ele se afastou para me olhar, segurando meus ombros. "Esse vestido era do pai, né?" "Presente dele, aniversário de 40 anos de casamento." Os olhos dele ficaram úmidos. Ou fingiram ficar, não sei. Depois de 1 ano e meio de silêncio, eu não sabia mais ler meu próprio filho. O pai ia ficar feliz de ver a senhora assim, toda elegante. Patrícia apareceu ao lado dele como se tivesse sido materializada por mágica. Vestido de seda que provavelmente custava mais que meu guarda-roupa inteiro. Maquiagem perfeita. Joias discretas, mas claramente caras. Sorriso que parecia ter sido ensaiado na frente do espelho. "Carmen." Ela se inclinou para beijar meu rosto, me envolvendo em perfume caro. "Que maravilha ter você aqui. Você está deslumbrante." "Obrigada, querida. A casa de vocês é impressionante." "Ah, isso?" Ela fez um gesto vago com a mão, como se uma mansão em Alphaville fosse coisa banal. "Eduardo trabalhou muito para chegar até aqui. A gente merecia, não é, amor?" Os dois trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Tinha intimidade ali, claro. Eram casados há 8 anos. Mas tinha outra coisa também. Uma tensão. Uma combinação prévia. "Trouxe vinho", eu disse, erguendo a garrafa. Tava guardando para uma ocasião especial. "Mãe, não precisava." Eduardo pegou a garrafa com entusiasmo que pareceu forçado. "Mas que maravilha, esse vinho é excelente." "Na verdade, amor," Patrícia interveio suavemente. "Eu separei aquele espumante especial para começar. O vinho da sua mãe a gente abre no jantar." Outra troca de olhares, outra comunicação silenciosa que eu não estava conseguindo acompanhar. "Claro," Eduardo concordou rápido demais. "O espumante primeiro, para celebrar." Dona Neuza tinha desaparecido em algum momento, levando meu casaco e meus biscoitos. A casa estava silenciosa, exceto por uma música ambiente tão baixa que eu mal conseguia ouvir. Tudo era limpeza e ordem e perfeição. Mas não tinha fotos. Olhei ao redor procurando e não achei nenhuma. Nenhuma foto de família nas paredes. Nenhuma lembrança visível do passado. Era como se Eduardo e Patrícia tivessem surgido do nada, sem história, sem raízes. "Vem, mãe." Eduardo ofereceu o braço. "A sala de jantar é por aqui. A Patrícia preparou tudo especialmente para a senhora." Deixei que ele me guiasse pela casa, tentando ignorar a sensação crescente de que alguma coisa estava muito, muito errada. A sala de jantar parecia cenário de novela. Mesa de madeira escura que devia ter custado uma fortuna. 8 cadeiras estofadas, mas só 4 lugares postos. Toalha branca impecável, engomada. Pratos de porcelana com detalhes dourados. Taças de cristal que brilhavam sob o lustre. Flores frescas num arranjo no centro. Rosas e lírios, as hastes cortadas na altura exata. O tipo de detalhe que custava dinheiro e planejamento. "Isso é muito bonito", eu disse, porque era verdade. Era bonito. Era também completamente diferente de qualquer jantar que eu já tinha participado na vida. Eduardo puxou a cadeira na cabeceira da mesa. "Senta aqui, mãe."
lugar de honra. Sentei, sentindo o estofado afundar sob meu peso. Patrícia ocupou a cadeira à minha esquerda, Eduardo à da direita. Os dois posicionados para me observar de ambos os lados. Como numa emboscada, pensei. Depois sacudi a cabeça. Que ideia ridícula. Dona Neuza apareceu com uma garrafa de espumante e 3 taças. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto servia. Primeiro Patrícia, depois Eduardo, por fim eu. Quando colocou minha taça na mesa, nossos olhos se encontraram por um segundo. De novo aquela expressão. Medo, pena, advertência. Antes que eu pudesse processar, Eduardo já estava de pé, erguendo sua taça. Um brinde, ele anunciou, sorriso largo demais. À família, aos recomeços, à senhora mãe, que mesmo depois de tudo ainda aceitou nosso convite. Patrícia ergueu sua taça com elegância praticada. A família, repetiu, porque família é o que importa no final. Eu ergui minha taça também. A família. Bebi um gole. O espumante estava gelado, borbulhante, provavelmente caro, mas tinha um gosto estranho no fundo. Amargo, quase metálico. Devia ser o tipo de bebida sofisticada que eu não estava acostumada. Gostou, mãe? Eduardo me observava com atenção demais. É diferente, bom diferente. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Dona Neuza trouxe a entrada. Carpaccio com rúcula e lascas de parmesão, segundo Patrícia explicou. Eu nunca tinha comido carpaccio na vida. Carne crua. Gente rica tinha umas ideias estranhas. Então, Carmen, Patrícia cortou um pedaço com precisão cirúrgica. Conta pra gente das padarias. O Eduardo disse que vocês abriram uma nova recentemente? A de Pinheiros, reforma grande, ficou linda. Aumentamos o espaço do café, colocamos mais mesas. Que maravilha! E quantas são agora? 5? 5 isso. Ipiranga, Mooca, Moema, Vila Mariana e Pinheiros. Impressionante. Patrícia trocou um olhar com Eduardo, rápido, quase invisível. Construir um negócio assim do zero. Você e o Joaquim devem ter trabalhado muito. 40 anos. E agora é tudo seu, né? Eduardo completou minha taça de espumante antes que eu percebesse que tinha esvaziado. Depois que o pai foi embora, é tudo meu, sim. Tomei outro gole, maior dessa vez. Mas não gosto de pensar assim. O Joaquim ainda está presente em cada padaria. O jeito de fazer pão, de tratar os clientes, de cuidar dos funcionários, tudo tem a marca dele. Claro, claro. Eduardo assentiu com vigor excessivo. O pai era um homem incrível. A conversa continuou, mas eu estava tendo dificuldade de acompanhar. A sala parecia levemente fora de foco. Minha língua estava pesada, as palavras saindo mais devagar do que eu pretendia. 2 goles de espumante e eu já estava assim? Que vergonha, pensei. Não aguento mais nada. Mãe, a senhora já pensou em se aposentar? A pergunta de Patrícia veio do nada. 68 anos, trabalhando desde jovem. A senhora merece descansar. Aposentar? Franzi a testa, tentando processar. Eu gosto do que faço. Não saberia o que fazer com tanto tempo livre. Mas e se acontecer alguma coisa? Eduardo se inclinou na minha direção, expressão séria. A senhora tem quase 70 anos. Já pensou em deixar as coisas organizadas? Testamento, procuração, essas coisas? A sala girou um pouco. Pisquei tentando clarear a vista. De onde veio essa conversa, filho? É que eu leio muito sobre planejamento financeiro. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É importante ter tudo documentado, para evitar burocracia. Imagina se a senhora fica doente e não consegue resolver nada porque não tem procuração. Eu tenho um contador e um advogado que cuidam dessas coisas. Mas eles conhecem sua vontade? Patrícia colocou a mão sobre a minha. Os dedos dela estavam frios. Sabem o que você quer que aconteça com as padarias se, Deus me livre, alguma coisa acontecer? O toque dela me incomodou. Puxei a mão de volta, fingindo que precisava pegar a taça. E então, do nada, uma memória me atingiu. Joaquim, meses antes de morrer. Os dois sentados na varanda depois do jantar, como a gente fazia toda noite. Ele calado, olhando para o nada. Eu perguntei o que estava acontecendo. Carmen, me promete uma coisa. O quê?
Nunca assina nada sem ler 3 vezes. E nunca assina nada quando tiver bebido ou cansada. Eu estranhei. De onde veio isso, Joaquim? Ele não explicou. Só repetiu. Promete para mim. Eu prometi, sem entender. Ele ficou em silêncio o resto da noite. Na época, achei que era paranoia de velho. Agora, sentada naquela sala de jantar luxuosa, com a cabeça rodando e meu filho e minha nora me olhando como se eu fosse um problema a ser resolvido. Mãe, tá tudo bem? A voz de Eduardo pareceu vir de longe. Tô bem. Empurrei a taça de espumante para longe. Só cansada. Viagem longa. Claro, claro. Ele fez sinal para Dona Neuza, que apareceu com o prato principal. Vamos comer então. Depois a gente continua conversando. O escondidinho de carne seca tinha cheiro bom, mas meu estômago embrulhou quando olhei para a comida. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava muito errada. Eu só não sabia o quê. Comi sem sentir gosto. Cada garfada era um esforço de concentração para levar a comida à boca sem deixar cair. Minhas mãos não estavam obedecendo direito. Meus pensamentos vinham em ondas lentas, como se eu estivesse tentando pensar debaixo d'água. Eduardo e Patrícia continuavam conversando, mas eu estava pegando só pedaços. Os imóveis valorizaram muito. Investimentos seguros, a senhora nem precisa se preocupar. O importante é ter tudo documentado, para facilitar. Documentado. Eles tinham dito essa palavra quantas vezes já? 5? 10? Mãe, a senhora não tá comendo. Eduardo apontou para o meu prato ainda cheio. Não gostou do escondidinho? Tá bom, só tô sem muita fome. Bebe mais um pouco de água então. Patrícia encheu meu copo. Ou quer mais espumante? Água tá bom? Bebi a água em goles longos, tentando clarear a cabeça. Não ajudou. Se alguma coisa, ficou pior. O teto parecia estar se movendo levemente, como o deck de um barco. Mãe, depois da sobremesa, eu queria mostrar uns papéis para a senhora. Eduardo falou como quem não quer nada. Coisa simples do contador. Só precisa de uma assinatura. Papéis? Minha língua estava pesada. Que papéis? Nada demais. Uma procuração para facilitar as coisas. Pro caso de alguma emergência, sabe? Assim eu posso resolver qualquer problema sem precisar incomodar a senhora. Patrícia sorriu. É só uma formalidade, Carmen. Coisa de 5 minutos. Meu estômago gelou. Procuração. Eles queriam que eu assinasse uma procuração. Com licença. Larguei o guardanapo na mesa. Preciso ir ao banheiro. Claro, mãe. Eduardo se levantou para me ajudar, mas eu fiz sinal para ele ficar sentado. É a segunda porta à esquerda no corredor. Levantei com cuidado, testando o equilíbrio. As pernas funcionaram, mais ou menos. Caminhei em linha reta, ou pelo menos achei que estava caminhando em linha reta, até sair da sala de jantar. O corredor era longo, iluminado por aquela luz suave de casa rica. Quadros nas paredes que deviam ser obras de arte. Vasos com plantas que pareciam falsas de tão perfeitas. Parei no meio do corredor e me apoiei na parede. O que estava acontecendo comigo? 2 goles de espumante. 2 goles não faziam isso com ninguém. Eu não era de beber muito, é verdade, mas também não era fraca assim. Meu celular vibrou no bolso. O barulho me assustou. Puxei o aparelho com mãos tremendo, quase derrubando. A tela estava embaçada. Ou meus olhos estavam embaçados, não sei. Número desconhecido. Mensagem de texto. Apertei para abrir e as palavras me atingiram como um tapa. Levanta e vai embora. Agora. Não fala nada pro seu filho. Li de novo. E de novo. As letras dançavam na tela, mas a mensagem era clara. Outra mensagem chegou, segundos depois. Eles colocaram remédio na sua bebida. Sai pela cozinha. A porta dos fundos está aberta. Confia em mim. O mundo parou. O corredor se esticou como um túnel. O som da conversa na sala de jantar, Eduardo e Patrícia falando em voz baixa, chegava aos meus ouvidos como se viesse de outro planeta. Remédio na bebida. Meu próprio filho. Mãe? A voz de Eduardo ecoou do fim do corredor. Tá tudo bem? Achamos que você se perdeu. Engoli seco. Enfiei o celular no bolso. Forcei um sorriso. Tô bem. Minha voz saiu esganiçada, estranha. Só. O banheiro é para que lado mesmo? Segunda porta à esquerda, mãe. Claro, claro, já achei.
Empurrei a porta mais próxima, que não era o banheiro, era um closet, e entrei. Fechei atrás de mim. Escuridão total. Tirei o celular do bolso de novo. A luz da tela iluminou cabides com casacos de inverno que provavelmente custavam milhares de reais. Li as mensagens de novo. Quem tinha mandado isso? Como essa pessoa sabia? Por que eu deveria confiar num estranho? Mas então pensei no gosto amargo do espumante, na tontura que não fazia sentido, nas perguntas sobre testamento e procuração, nos olhares que Eduardo e Patrícia trocavam quando achavam que eu não estava vendo. E pensei no conselho de Joaquim. Nunca assina nada quando tiver bebido. Ele sabia. De algum jeito, ele já sabia. Abri a porta do closet devagar. O corredor estava vazio. Da sala de jantar, eu ouvia vozes abafadas. Eduardo e Patrícia discutindo alguma coisa em tom baixo demais para eu entender. A cozinha ficava na direção oposta. Comecei a andar. Um passo, depois outro. O corredor se estendia à minha frente como uma eternidade. Cada segundo parecia uma hora. A porta da cozinha apareceu. Empurrei e entrei. Dona Neuza estava de costas, lavando louça na pia enorme. Não se virou quando eu entrei. Não disse nada, mas inclinou a cabeça levemente na direção de uma porta nos fundos. Eu entendi. Atravessei a cozinha em silêncio. Meus sapatos de salto baixo faziam um ruído quase inaudível no piso de porcelanato. Dona Neuza continuou lavando louça, fingindo que eu não existia. Mas quando passei por ela, por um segundo, um único segundo, nossos olhos se encontraram. E eu vi gratidão. Eu vi medo. Eu vi alguém que estava arriscando alguma coisa enorme para me salvar. A porta dos fundos estava destrancada, como a mensagem prometia. Empurrei e saí para a noite. O jardim dos fundos era tão bem cuidado quanto a frente. Grama aparada, arbustos esculpidos, iluminação de chão que criava sombras dramáticas. Uma piscina que eu não conseguia ver direito, mas cujo reflexo brilhava em algum lugar à minha esquerda. Não parei para admirar. Caminhei o mais rápido que minhas pernas tontas permitiam, atravessando a grama que molhava meus sapatos. Meu vestido verde escuro, o presente de Joaquim, minha roupa especial para uma ocasião especial, arrastava na beirada, mas eu não me importei. Tinha um portão lateral. Eu podia ver daqui. Uma grade preta que provavelmente dava para a área de serviço do condomínio. Empurrei e abriu. Do outro lado, uma rua vazia. Iluminação fraca. O tipo de rua que ninguém percorre a pé em condomínios de luxo. Tirei o celular do bolso. O aplicativo de corrida ainda estava aberto. Pedi um carro com destino à minha casa no Ipiranga. Coloquei o ponto de encontro na guarita do condomínio. O Uber não ia entrar sem autorização e eu não ia pedir para o Eduardo liberar. Tempo estimado, 7 minutos. 7 minutos para um carro chegar na guarita. 7 minutos para Eduardo perceber que eu não estava no banheiro. 7 minutos para tudo desmoronar. Comecei a caminhar pelas ruas internas do condomínio, me mantendo nas sombras, perto dos muros. A tontura estava diminuindo um pouco, talvez o ar fresco, talvez a adrenalina. Mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer um podia ouvir. Meu celular vibrou. Eduardo chamando. Não atendi. Vibrou de novo, e de novo. Depois pararam as ligações e começaram as mensagens. Mãe, cadê você? A gente tá preocupado. Por que você saiu sem falar nada? Responde, por favor. Não respondi. Uma outra mensagem apareceu, do número desconhecido. Conseguiu sair? Digitei com os dedos tremendo. Sim, quem é você? Alguém que não podia ficar quieta. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi um barulho que gelou meu sangue. O ronco de um motor, vindo da casa. Me agachei atrás do muro, o coração disparado. Pela fresta entre as plantas, vi o portão da garagem de Eduardo se abrindo. O carro preto de luxo saiu devagar, faróis acesos, varrendo a rua. Ele estava me procurando. Prendi a respiração. O carro passou a menos de 10 metros de onde eu estava escondida. Se Eduardo olhasse para o lado, ia me ver. Meu vestido verde escuro não era exatamente camuflagem. O carro dele parou. Ficou ali, motor ligado, por 5 segundos que pareceram 5 horas. Eu podia ver a silhueta dele pelo vidro. A cabeça virando de um lado para o outro, procurando, caçando. Meu celular vibrou no bolso. O som pareceu um trovão no silêncio da noite.
Apertei o aparelho contra o peito para abafar, rezando para ele não ter ouvido. O carro dele acelerou, virou na esquina, sumiu. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. As pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar de pé. Olhei para o celular. Mensagem de Eduardo. Mãe, onde você está? A gente está preocupado. Volta, por favor. Você não está bem. O espumante deve ter feito mal. Vamos cuidar de você. Cuidar de mim. Que ironia. Apaguei a mensagem sem responder. Outra mensagem apareceu. Do número desconhecido, de Neuza. Ele saiu de carro atrás da senhora. Cuidado. Tarde demais pro aviso, mas pelo menos eu sabia que tinha alguém do meu lado. Continuei andando em direção à guarita, me mantendo nas sombras. Cada barulho de motor me fazia gelar. Finalmente vi a guarita à frente, e do lado de fora, um carro branco com o adesivo do Uber no para-brisa esperando. Corri, ou tentei correr, mas parecia um tropeço acelerado, até o portão de pedestres. O segurança me olhou estranho, mas abriu. Atravessei e me joguei no banco de trás do Uber. Pro Ipiranga, eu disse, sem fôlego. Rápido, por favor. E se um carro preto de luxo aparecer atrás da gente, não para. O motorista me olhou pelo retrovisor. Um homem de meia idade, rosto cansado, olhos que agora mostravam preocupação. A senhora tá bem? Tá fugindo de alguém? Tô, do meu próprio filho. Ele não fez mais perguntas, só arrancou. Fiquei olhando pelo vidro traseiro enquanto o condomínio ficava para trás, esperando o carro de Eduardo aparecer, esperando ser seguida, esperando tudo dar errado. Mas nenhum carro veio atrás. Quando entramos na rodovia, longe daquele lugar, eu finalmente me permiti chorar. Eu estava no banco de trás de um Uber, chorando em silêncio, quando meu celular tocou. Não era Eduardo dessa vez, era um número desconhecido. Atendi. Dona Carmen? Uma voz de mulher, familiar. A senhora conseguiu sair? Consegui. Dona Neuza, é a senhora? Como a senhora sabe o que estava acontecendo? Uma pausa. Respiração do outro lado. Sou eu, Dona Carmen. Me desculpa por não ter falado antes. Eu não podia, não ali dentro. A empregada. A mulher dos olhos tristes. A que tremeu ao servir meu espumante. Dona Neuza... Minha voz saiu embargada. A senhora mandou aquelas mensagens? Mandei. Eu não podia ficar quieta, Dona Carmen. Não podia. Como você sabe o que eles estavam planejando? Silêncio. Depois, 3 dias atrás, eu estava limpando o escritório do seu filho quando eles chegaram sem me ver. Ficaram discutindo na sala ao lado. Eles falam como se eu fosse móvel, Dona Carmen. Como se eu não existisse. Como se eu não entendesse português. O motorista olhou para mim pelo retrovisor, mas não disse nada. Talvez estivesse acostumado a passageiros tendo conversas estranhas no banco de trás. O que você ouviu? Seu Eduardo estava desesperado, falando em última chance, falando que devia dinheiro para gente perigosa. Dona Patrícia sugeriu. Neuza hesitou. Sugeriu resolver o problema de uma vez, usando a senhora. Minha mão livre agarrou a alça da porta. Precisava me segurar em alguma coisa. Usando como? Não entendi tudo, mas ouvi a palavra procuração. E ontem eu vi Dona Patrícia escondendo um envelope no escritório. Quando ela saiu, eu olhei. Eram documentos, transferência de bens. E ela estava pesquisando no computador, pesquisando quanto tempo demora para um sedativo fazer efeito. O mundo girou. Sedativo. Eles tinham me drogado. Meu próprio filho tinha me drogado. E hoje, Neuza continuou, a voz tremendo agora. Eu vi ela colocando um pó branco no espumante antes de servir. Eu não sabia o que fazer. Se eu falasse, eles iam me mandar embora. Eu tenho uma neta de 8 anos que está fazendo tratamento de leucemia. Preciso do plano de saúde desse emprego. Mas eu... Ela parou. Ouvi um soluço abafado. Eu não conseguia deixar a senhora ser machucada. A senhora foi a única pessoa naquela casa que me tratou como gente, que perguntou meu nome, que ofereceu biscoito para eu levar para casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, não só de dor, de gratidão também. Dona Neuza, a senhora salvou minha vida. Eu não sei se salvei, eu só não podia ser parte daquilo. A senhora sabe quanto meu filho deve? Para quem ele deve? Não sei tudo, só sei que é muito, milhões pelos pedaços que eu ouvi.
E a gente que cobra são pessoas perigosas. Seu Eduardo estava apavorado. Falava que ia perder as pernas se não pagasse em 2 semanas. 2 semanas. Meu filho tinha 2 semanas para pagar milhões que não tinha. E a solução que ele encontrou foi me drogar e roubar tudo. Dona Neuza, eu preciso ir à polícia. Eu sei, e eu vou ajudar. Mas a senhora precisa entender. Eu posso perder tudo fazendo isso. Meu emprego, minha casa, o tratamento da minha neta. Eu não vou deixar isso acontecer. As palavras saíram antes que eu pensasse. Eu prometo. A senhora me salvou. Eu vou cuidar da senhora. Silêncio do outro lado. Obrigada, Dona Carmen. Obrigada. Agora me conta mais. Tudo o que você sabe. Dona Neuza tinha me contado tudo o que sabia. Não era muito. Pedaços de conversa, fragmentos de um plano que ela não entendia completamente. Mas era suficiente. Meu filho devia milhões para agiotas. Gente que quebrava ossos quando não recebia. E a solução que ele encontrou foi me drogar, me fazer assinar documentos transferindo tudo, e provavelmente me convencer depois que eu tinha feito aquilo por vontade própria. A senhora ia acordar sem lembrar de nada, Neuza tinha dito. Esse remédio que eles usaram faz a pessoa esquecer. A senhora ia achar que estava ficando caduca. Ia achar que tinha assinado porque quis. Caduca. Meu próprio filho queria me fazer achar que eu estava perdendo a cabeça. O motorista olhou pelo retrovisor. A senhora quer que eu ligue o ar-condicionado? Tá suando. Não, obrigada. Tô bem. Mentira. Eu não estava bem. Não ia ficar bem por muito tempo. Mas eu precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. A opção mais fácil era ir para casa, trancar a porta, fingir que nada tinha acontecido. Eduardo ia ligar desesperado, ia inventar desculpas, ia dizer que eu tinha entendido errado. E parte de mim queria acreditar nele. Parte de mim ainda via o menino de 5 anos correndo pela padaria, roubando pão de queijo, rindo com a boca cheia de farinha. Mas esse menino não existia mais. O homem que existia tinha planejado me drogar, tinha preparado documentos para roubar tudo que eu e Joaquim construímos em 40 anos. Tinha olhado nos meus olhos, me abraçado, brindado comigo, sabendo que estava me envenenando. Puxei o celular do bolso. A tela mostrava 17 chamadas perdidas de Eduardo e um monte de mensagens que eu não ia ler. Mas tinha outra coisa também. Uma foto na minha galeria. Joaquim e eu no dia da inauguração da primeira padaria, em 1985. Os 2 jovens, magros, exaustos, sorrindo como se tivéssemos conquistado o mundo. Porque tínhamos. Aquela padaria minúscula no Ipiranga era nosso mundo. E Eduardo queria tirar isso de mim. Moço, eu disse para o motorista, muda o destino. Para onde, senhora? Delegacia de polícia mais próxima. Ele me olhou pelo retrovisor com a expressão de quem já viu de tudo. Aconteceu alguma coisa grave? Aconteceu. Guardei o celular no bolso. Meu filho tentou me envenenar. O motorista não disse mais nada. Só mudou a rota e acelerou. A delegacia ficava num prédio antigo, perto da Avenida Paulista. Luz fluorescente, cheiro de café velho, movimento mesmo sendo quase 10 da noite. Policiais entrando e saindo, gente algemada, famílias chorando. Eu entrei me sentindo completamente fora do lugar. Uma velha de vestido verde escuro, sapatos sujos de grama, olhos inchados de chorar. O policial da recepção me olhou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Boa noite, senhora. Posso ajudar? Eu quero registrar uma ocorrência. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Tentativa de envenenamento. O policial franziu a testa. Envenenamento? Meu filho colocou droga na minha bebida para me fazer assinar documentos. Eu tenho uma testemunha. E ainda estou sentindo os efeitos. Ele pegou o telefone. Vou chamar a delegada de plantão. A senhora pode sentar ali? Sentei numa cadeira de plástico duro e esperei. O tempo passou em ondas estranhas, às vezes rápido, às vezes arrastado. A tontura ia e voltava. Dona Carmen? Uma mulher se aproximou. 40 e poucos anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo, olhos atentos. Vestia calça social e camisa, distintivo pendurado no cinto. Sou a delegada Luciana Ferreira. Me acompanha, por favor? A sala dela era pequena, cheia de papéis e pastas.
Tinha uma foto de 2 crianças na mesa, filhos, provavelmente, e um diploma na parede que eu não consegui ler direito. Senta, por favor. Ela indicou uma cadeira. O policial disse que a senhora quer registrar tentativa de envenenamento. Pode me contar o que aconteceu? Contei tudo, desde o telefonema de Eduardo até a fuga pela cozinha, as perguntas sobre testamento, o gosto amargo do espumante, a mensagem de Dona Neuza, cada detalhe que eu conseguia lembrar, mesmo os que pareciam pequenos demais para importar. A delegada escutou sem interromper, fazendo anotações num caderno. Quando eu terminei, ela levantou os olhos. Dona Carmen, a senhora tem consciência de que está acusando seu próprio filho? Tenho. E tem certeza do que está dizendo? Não há possibilidade de mal-entendido? Delegada, eu tenho 68 anos, trabalhei a vida inteira, criei um filho, enterrei um marido. Sei a diferença entre mal-entendido e tentativa de roubo. Respirei fundo. Meu filho me drogou. A empregada dele viu e me avisou. Eu ainda estou sentindo os efeitos. Luciana assentiu devagar. Vou pedir que a senhora faça um exame toxicológico. Se tiver substância no seu sangue, a gente tem prova material. Faça o exame que for preciso. Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Depois se virou para mim de novo. Dona Carmen, esse tipo de caso, crime dentro da família, é dos mais difíceis. A senhora vai precisar de força para seguir em frente. Tem certeza que é isso que quer? Pensei em Joaquim, no conselho que ele me deu sem explicar porquê, na vida que a gente construiu junto. Tenho certeza. O exame foi feito num posto do IML, que funcionava 24 horas. Uma enfermeira simpática tirou meu sangue enquanto eu olhava para a parede tentando não pensar em nada. 1 hora depois, o resultado chegou. Benzodiazepínico, a delegada Luciana disse, lendo o laudo. Dosagem alta, compatível com sedação intencional. Eu já sabia, mas ouvir a confirmação foi diferente. Era real agora. Documento oficial. Prova. Dona Carmen, isso é crime. Luciana colocou o laudo na mesa. Tentativa de envenenamento, estelionato contra idoso, possivelmente outros. A senhora quer prosseguir com a denúncia? Quero. Então vou mobilizar uma equipe para ir até a casa do seu filho. Se ele tiver documentos preparados, vamos apreender como prova. Ela fez uma pausa. A senhora quer acompanhar? Meu primeiro instinto foi dizer não. Ir para casa, me esconder debaixo das cobertas, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas então pensei em Eduardo, no desespero que Neuza descreveu, na disposição dele de destruir a própria mãe para salvar a própria pele. Se eu não fosse até o fim, ele ia tentar de novo, comigo ou com outra pessoa. Eu precisava encerrar isso. Vou junto. Luciana assentiu. A senhora fica no carro até eu autorizar, por segurança. Tá. Saímos da delegacia às 11h30 da noite. 3 viaturas, mais o carro da delegada. Eu fui no banco de trás do carro dela, ao lado de uma policial jovem que não disse uma palavra durante todo o trajeto. A volta para Alphaville foi mais rápida que a ida. Menos trânsito, menos gente, menos testemunhas para o que estava prestes a acontecer. Quando entramos no condomínio, meu coração começou a bater tão forte que eu sentia as batidas no pescoço. Passamos pela guarita, a mesma guarita onde eu tinha mostrado o documento com tanta esperança poucas horas antes. E seguimos pelas ruas perfeitas, passando pelas mansões perfeitas, até chegar na casa perfeita do meu filho. Delegada, a policial ao meu lado apontou. Fumaça no quintal. Luciana apertou os olhos. Da lateral da casa, um fio de fumaça subia para o céu escuro. Não era fumaça de churrasqueira. Era fumaça de quem estava queimando alguma coisa. Estão destruindo provas. Luciana pegou o rádio. Equipe, aproximação rápida. Eles estão queimando documentos. As viaturas aceleraram. Em segundos, estávamos na frente da casa. As luzes das sirenes desligadas, mas a tensão no ar quase visível. Luciana desceu do carro e caminhou até a porta da frente com passos firmes. Tocou a campainha. Depois bateu. Polícia Civil, abram a porta. Silêncio do outro lado. Polícia Civil, abram a porta ou vamos entrar. Mais silêncio. Depois, vozes abafadas. Discussão. Alguém gritou alguma coisa que eu não conseguia entender. A porta abriu. Eduardo estava do outro lado.
pálido como cera, suando de nervoso, olhos arregalados de pânico. Quando me viu saindo do carro atrás da delegada, o rosto dele passou por uma sequência de emoções: surpresa, raiva, desespero e finalmente algo que parecia medo. Mãe! A voz dele era um fio. O que a senhora fez? O que eu devia ter feito? Respondi. Os policiais entraram na casa como uma onda. Patrícia estava no quintal, parada ao lado de uma churrasqueira, onde papéis ainda queimavam. Quando viu a polícia, tentou jogar mais documentos no fogo, mas um policial segurou o braço dela antes que conseguisse. Não encoste em nada, senhora. Ela começou a gritar. Isso é abuso. Vocês não podem entrar assim. Eu vou processar todo mundo. Luciana ignorou. Estava ocupada examinando o que restava dos papéis na churrasqueira. Um policial trouxe um balde de água e apagou o fogo antes que consumisse tudo. Fragmentos legíveis, Luciana disse, segurando um pedaço de papel chamuscado. Procuração, transferência de bens, padarias. Olhou para mim. A senhora tinha razão, dona Carmen. Eduardo estava de pé no meio da sala, cercado por policiais. O terno caro estava amassado, a gravata torta, o cabelo que era tão perfeito algumas horas antes agora grudando na testa de suor. Mãe, a senhora não entende. A voz dele tremeu. Eu não tive escolha. Eles iam me matar. Os caras que eu devo, eles quebraram a perna de um amigo meu por causa de uma dívida muito menor. Eu estava desesperado. Então você decidiu que era melhor me drogar do que pedir ajuda. A senhora não ia ajudar. A senhora nunca ajuda. Sempre foi assim. Sempre achando que eu ia fracassar. Sempre segurando o dinheiro. Sempre. Eduardo. Minha voz saiu mais firme do que eu sabia que era capaz. Eu ofereci ajuda. Várias vezes. A única coisa que eu não ofereci foi R$500.000 sem explicação. Isso não é a mesma coisa. Patrícia apareceu sendo escoltada por 2 policiais. A maquiagem perfeita tinha borrado, o vestido de seda estava sujo de cinza, e a expressão dela era de puro ódio. Foi tudo ideia dele, ela cuspiu, apontando para Eduardo. Eu não queria fazer isso. Ele me obrigou. Disse que os agiotas iam atrás de mim também se eu não ajudasse. Patrícia! Eduardo olhou para ela com traição nos olhos. Você não pode. Posso sim. Você me arrastou para esse buraco. Você e suas apostas idiotas. Você e sua ganância. Eu não vou pagar pelos seus erros. Luciana fez sinal para os policiais. Levem os 2 para a delegacia. Vamos processar lá. Enquanto colocavam as algemas, Eduardo tentou uma última vez. Mãe, por favor. Os olhos dele encheram de lágrimas, genuínas ou falsas. Eu não sabia mais dizer. Eu sou seu filho. Seu único filho. A senhora vai me mandar para a cadeia? Eu olhei para ele, para aquele rosto que eu tinha amado desde o primeiro segundo em que ele nasceu, para as mãos que eu tinha segurado quando ele aprendeu a andar, para os olhos que eram iguais aos do pai dele. Eduardo, você planejou me drogar, me fazer assinar documentos enquanto eu não sabia o que estava fazendo, me roubar tudo que eu e seu pai construímos. Minha voz não tremeu. Eu sempre vou te amar. Você é meu filho, mas amor não significa deixar você destruir a vida dos outros sem consequência. Ele abriu a boca para responder, mas os policiais já estavam o levando embora. Patrícia foi logo atrás, ainda gritando sobre advogados e processos. As vozes deles ecoaram pela casa vazia até que as portas das viaturas bateram e o silêncio tomou conta. Eu devia ir embora. A parte mais difícil tinha passado. Eduardo e Patrícia estavam a caminho da delegacia. Os documentos, pelo menos os que tinham sobrado, estavam apreendidos. Meu trabalho estava feito, mas alguma coisa me segurou ali. Sentei no sofá da sala enquanto os policiais continuavam a busca. Era um sofá caro, provavelmente italiano, do tipo que aparece em revistas de decoração. Mas era desconfortável, duro nos lugares errados, bonito de olhar, ruim de usar. Como tanta coisa na vida do meu filho. Luciana apareceu depois de alguns minutos. A expressão dela tinha mudado, mais tensa, mais cautelosa. Dona Carmen, a senhora pode vir comigo? Levantei com dificuldade. As pernas ainda não tinham voltado ao normal.
Segui a delegada por um corredor até uma porta que devia ser o escritório de Eduardo. O cômodo era grande, cheio de móveis de madeira escura e equipamentos eletrônicos. Um computador, 2 telas, impressora. Quadros na parede que pareciam caros, mas não diziam nada. No canto, um policial segurava uma pasta. Achamos isso no fundo do armário, Luciana disse. Estava trancado. A chave estava na gaveta da mesa. Ela estendeu a pasta para mim. Eu não queria pegar. Alguma coisa no olhar dela me dizia que o que estava ali dentro ia doer mais do que tudo o que tinha acontecido até agora. Mas eu peguei. A pasta era velha, diferente de tudo mais no escritório. Couro gasto, cantos amassados, o tipo de coisa que você guarda por anos. Dentro, 3 documentos. O primeiro era uma cópia de testamento. Reconhecia a assinatura de Joaquim no final, a letra firme de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Data: 2019, 3 anos antes de ele morrer. Li o conteúdo. Era o testamento que eu conhecia. 50% para mim, 50% para o Eduardo. A divisão justa que a gente sempre planejou. Isso é o testamento antigo, eu disse, confusa. Não entendo. Continue, Luciana disse suavemente. O segundo documento era outro testamento. Mesma assinatura de Joaquim, mesma letra. Mas a data era diferente. 4 meses antes de ele morrer. E o conteúdo? Li uma vez. Depois li de novo. As palavras não faziam sentido. 100% para mim, eu sussurrei. Eduardo excluído completamente. A senhora não sabia dessa alteração? Não, o Joaquim nunca me contou. O terceiro documento era uma carta, escrita à mão, na letra que eu conhecia tão bem quanto a minha própria. A letra que tinha escrito bilhetes de amor, listas de compras, receitas de pão. A letra do homem com quem eu tinha dividido 45 anos da minha vida. A senhora quer ler sozinha? Luciana perguntou. Balancei a cabeça. Não estou enxergando direito. Pode ler para mim? Luciana pegou a carta com cuidado, pigarreou e começou a ler. Carmen, se você está lendo isso, é porque eu já fui e aconteceu o que eu temia. Me perdoa por não ter contado antes. Não queria partir seu coração. 4 meses atrás, o Eduardo veio me procurar na padaria. Disse que precisava de dinheiro urgente, muito dinheiro. Eu disse não, como sempre. Ele voltou uma semana depois com uma proposta. Eu passava a parte dele da herança em vida, antecipado, e ele nunca mais pedia nada. Eu recusei de novo. Então ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Luciana fez uma pausa. Olhou para mim como se pedisse permissão para continuar. Eu assenti. O senhor já tá velho, pai. A mamãe também. Esse dinheiro vai ser meu de qualquer jeito. É só questão de tempo. O ar saiu dos meus pulmões. Eu tive que me apoiar na parede para não cair. Não foi ameaça direta. Luciana continuou lendo. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Nosso filho está esperando a gente morrer, Carmen. Esperando como quem espera uma herança cair do céu. E eu não sei mais do que ele é capaz. No dia seguinte fui ao cartório e mudei tudo. Você fica com 100%. O Eduardo não recebe um centavo. Não é castigo, é proteção. Porque quando eu for, você vai ficar sozinha. E eu preciso saber que ele não vai poder te pressionar, te manipular, te machucar. Eu devia ter te contado. Mas como é que eu ia explicar que nosso menino, o Duda que a gente criou junto, falou em esperar a gente morrer como se fosse estratégia de negócio? Como é que eu ia olhar nos seus olhos e destruir a imagem que você tem dele? Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse parar. A voz de Luciana estava rouca agora, afetada pelo que estava lendo. Você sempre foi mais forte que eu, Carmen. Eu sei que quando a hora chegar, você vai saber o que fazer. Me perdoa por carregar esse peso sozinho. Foi o único jeito que eu encontrei de te proteger sem te machucar. Te amo para sempre, Joaquim. Silêncio. O escritório inteiro tinha parado. Os policiais que estavam revistando se afastaram, dando espaço. Luciana dobrou a carta e ficou ali, segurando, sem saber o que fazer. Eu não conseguia falar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir. Joaquim sabia. Meu marido, o homem que dormiu do meu lado por 45 anos, sabia quem o nosso filho tinha se tornado. E morreu carregando esse peso sozinho, para não me machucar. Ele sabia.
Eu consegui dizer finalmente, a voz saindo em pedaços. O Joaquim já sabia, e não me contou. Seu marido tentou proteger a senhora, Luciana disse baixinho, mesmo depois de partir. Eu lembrei dos últimos meses de vida dele, como ele andava calado, preocupado, como às vezes eu pegava ele olhando para o nada, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu achava que era cansaço, que era a idade, que era a saudade antecipada da vida que a gente não ia ter tempo de viver. Mas era isso, era a decepção, era o desgosto de saber que o próprio filho estava esperando ele morrer. Delegada, eu disse, a voz falhando. O meu marido morreu de infarto. Fulminante, disseram. Mas agora eu fico pensando, quanto desse infarto foi o coração partido de saber que o Eduardo... Não consegui terminar. Luciana não respondeu. Não tinha resposta. Me aproximei dela e peguei a carta com cuidado, como se fosse feita de vidro. Dobrei e guardei no bolso do meu vestido. O vestido verde escuro que Joaquim me deu, que eu tinha usado para uma noite que era para ser de reconciliação e virou a pior noite da minha vida. Isso vem comigo, eu disse. É a última coisa que ele me deu. Luciana assentiu. Claro, dona Carmen, é seu. Fiquei sentada no sofá do escritório por um tempo que não sei medir. Podia ter sido minutos ou horas. Os policiais terminaram a busca ao meu redor, catalogando evidências, tirando fotos, conversando em voz baixa. Encontraram muita coisa. O computador de Eduardo estava cheio de histórico de apostas online, sites de cassino, aplicativos de aposta esportiva, transferências para contas que os policiais disseram ser de casas ilegais. As perdas somavam centenas de milhares de reais ao longo dos últimos 2 anos. Tinha também conversas de WhatsApp com gente que se identificava só por apelido, mensagens ameaçadoras, prazos, valores, uma sequência de áudios que Luciana ouviu com fones e depois me resumiu com expressão de nojo. Agiotas ligados ao crime organizado, ela disse. Seu filho devia 1.800.000 reais. O prazo para pagar vencia em 12 dias. 1.800.000. E ele achou que a solução era me roubar. Tem mais uma coisa, Luciana disse, hesitante, sobre sua nora. O quê? Ela me mostrou a tela de um notebook que os policiais tinham encontrado no closet de Patrícia. Histórico de pesquisas. Eu li os títulos e senti o estômago revirar. Como fazer procuração com firma reconhecida. Sedativos que não aparecem em exame comum. Quanto tempo demora para interditar um idoso? Sinais de demência em idosos. Como provar incapacidade mental? A maioria dessas pesquisas é de 3 meses atrás, Luciana explicou. Bem antes do seu filho procurar a senhora. E tem e-mails dela para advogados perguntando sobre processo de curatela. Curatela. Me interditar. Me declarar incapaz. A ideia não foi do Eduardo, eu disse devagar, entendendo. Pelo que parece, não. Sua nora estava planejando isso há meses. Ela só precisava de uma oportunidade. Pensei em Patrícia, no sorriso ensaiado, na elegância calculada, em como ela sempre pareceu observar mais do que participar, em como foi ela que insistiu no espumante especial, em como as perguntas sobre testamento e procuração vinham mais dela do que do Eduardo. Ela usou meu filho, eu disse. Ele é fraco, sempre foi, viciado em jogo, cheio de dívidas, mas essa crueldade toda, isso não veio dele. É possível, Luciana concordou. Talvez ele seja só um idiota desesperado. Mas ela sabia exatamente o que estava fazendo. Fechei os olhos por um momento. A traição do Eduardo doía como faca. Mas saber que Patrícia tinha arquitetado tudo, friamente, por meses. Isso era outro tipo de dor. Era saber que eu tinha deixado uma cobra entrar na minha família e não percebi. As padarias valem quanto, dona Carmen? Mais de 10 milhões, provavelmente 12 com os imóveis. Então ele ia pagar a dívida e ainda sobrar bastante. Luciana se sentou do meu lado. O sofá italiano rangeu sob o peso dela. A senhora foi muito corajosa essa noite. Não me sinto corajosa, me sinto destruída. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ela tirou um cartão do bolso. Aqui tem o contato do apoio psicológico da delegacia. É de graça. A senhora vai precisar. Peguei o cartão sem olhar.
Guardei junto com a carta de Joaquim. E agora? Perguntei. O que acontece? Seu filho e sua nora vão ser processados. Tentativa de envenenamento, estelionato contra idoso, destruição de provas. Eduardo pode pegar de 10 a 15 anos. Patrícia um pouco menos, se colaborar. 10 a 15 anos. Meu filho ia passar a próxima década na cadeia. E os agiotas? Vamos investigar. Com as mensagens que encontramos, talvez consigamos chegar neles. Luciana fez uma pausa. Mas isso é processo separado. Vai demorar. Assenti sem energia. Não me importava com os agiotas. Não naquele momento. A senhora quer ir para casa? Luciana perguntou. Posso mandar uma viatura levar. Quero. Levantei devagar, sentindo cada um dos meus 68 anos. Mas antes, preciso fazer uma ligação. Dona Neuza atendeu no segundo toque. Dona Carmen, aconteceu alguma coisa? A senhora tá bem? A voz dela era de quem não tinha dormido, de quem estava esperando notícias que podiam destruir sua vida. Tô bem, Dona Neuza. Tô na casa do Eduardo ainda. A polícia veio, prendeu os dois. Silêncio do outro lado. Depois um soluço. Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora vai precisar dar depoimento. Amanhã ou depois. A delegada quer falar com você. Eu sei. Eu vou. Eu falo tudo o que eu vi. Neuza. Hesitei. A senhora arriscou tudo para me salvar. Arriscou o emprego, arriscou o tratamento da sua neta. Por quê? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Porque a senhora me tratou como gente, Dona Carmen. 3 anos trabalhando naquela casa e ninguém nunca perguntou meu nome. Ninguém nunca ofereceu um biscoito para eu levar para casa. Ninguém nunca me olhou nos olhos quando falava comigo. A voz dela tremeu. A senhora fez tudo isso em 5 minutos. E eu pensei, se essa mulher é tão boa assim, eu não posso deixar acontecer uma coisa ruim com ela. Meus olhos arderam de novo. Achei que tinha chorado todas as lágrimas possíveis, mas aparentemente tinha mais. Dona Neuza, eu vou pedir para a delegada registrar que a senhora foi fundamental para a investigação, que a senhora é testemunha, não cúmplice. Não quero que a senhora tenha problema nenhum. Obrigada, Dona Carmen. E amanhã? Não, depois de amanhã. Quando tudo isso acalmar um pouco. A senhora pode vir tomar um café na minha casa? Tenho uma conversa para ter com a senhora. Conversa sobre o quê? Sobre o futuro, o seu e o da sua neta. Neuza não respondeu por alguns segundos. Quando falou, a voz estava embargada. Eu vou, Dona Carmen. Eu vou sim. A viatura me deixou em casa às 3 da manhã. A rua estava escura e silenciosa. Só as luzes dos postes e o barulho distante de um cachorro latindo em algum lugar. Minha casa parecia menor do que eu lembrava. Mais simples, mais velha, mais minha. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. O cheiro de sempre. Café, pão, o perfume de lavanda que eu usava nos lençóis. O chão de taco que rangia nos mesmos lugares de sempre. As fotos na parede, as mesmas de 20 anos. Fui até a cozinha e parei diante da geladeira. As fotos ainda estavam lá. Eduardo em todas as fases da vida. Criança, adolescente, adulto. O sorriso que eu amava, os olhos que eram iguais aos do pai, a esperança que eu depositei em cada centímetro daquele menino. Peguei a foto do casamento dele com Patrícia. Olhei por um longo tempo. Depois abri uma gaveta e guardei dentro. Fiz o mesmo com as outras fotos dele, uma por uma. Não joguei fora. Não conseguia. Mas também não conseguia olhar para elas todo dia. Não agora. Talvez nunca. A única foto que ficou foi a de Joaquim, segurando o primeiro pão de queijo da padaria, sorrindo aquele sorriso torto que eu conhecia tão bem. Você sabia, eu disse para a foto. Sabia e me protegeu mesmo assim. Joaquim não respondeu, mas eu podia jurar que ele estava me ouvindo. Peguei a carta do bolso do vestido, abri e li de novo, agora com meus próprios olhos. Cada palavra era uma facada e um abraço ao mesmo tempo. Dor e amor misturados de um jeito que eu não sabia que era possível. Me perdoa por carregar esse peso sozinho. Eu li em voz alta. Foi o único jeito que eu encontrei de te proteger sem te machucar. Dobrei a carta de novo e guardei na gaveta do criado mudo, junto com o relógio de pulso dele que tinha parado no dia em que ele foi embora. Depois sentei na cama, nossa cama, que agora era só minha,
e finalmente deixei o cansaço me vencer. Uma semana se passou. A vida continuou, como a vida sempre continua. As padarias abriram todo dia às 6 da manhã. Os clientes vieram comprar pão como sempre. Os funcionários trabalharam, riram, reclamaram das mesmas coisas de sempre. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. A notícia saiu nos jornais. Casal preso por tentativa de golpe contra a idosa em Alphaville, mas sem nomes. Eu agradeci por isso. Não queria que as pessoas soubessem. Não queria a piedade, as perguntas, os olhares. Na quinta-feira, Dona Neuza veio me visitar. Ela chegou às 3 da tarde, pontual, vestindo a melhor roupa que tinha. Ao lado dela, uma menina de 8 anos, careca, magra, mas com os olhos mais vivos que eu já vi. Dona Carmen, essa é minha neta Isabela. A menina estendeu a mão com uma formalidade que me fez sorrir. Prazer, senhora. A vovó fala muito da senhora. Prazer, Isabela. Sua vovó é uma mulher muito corajosa. Sentamos na cozinha. Servi bolo de fubá, café para Neuza, suco de laranja para Isabela. A menina devorou 2 fatias de bolo em 5 minutos. A senhora é a moça dos biscoitos? Ela perguntou com a boca cheia. A vovó disse que a senhora faz os biscoitos mais gostosos do mundo. Sou sim, e vou mandar uns para você levar para casa. Oba! Neuza olhava a neta com um amor que eu reconhecia. O mesmo amor que eu tinha quando olhava para Eduardo. O mesmo amor que não tinha sido suficiente para salvar ele de si mesmo. Dona Carmen, Neuza começou hesitante. A senhora disse que tinha uma conversa para ter comigo. Tenho. Coloquei a xícara de café na mesa. Dona Neuza, a senhora salvou minha vida. Literalmente. Se não fosse aquela mensagem, eu tinha acordado no dia seguinte sem lembrar de nada, achando que tinha assinado aqueles documentos por vontade própria. Tinha perdido tudo. Eu só fiz o que era certo. A senhora fez muito mais que isso. A senhora arriscou seu emprego, arriscou o tratamento da sua neta, arriscou tudo, por uma mulher que mal conhecia. Neuza baixou os olhos. A senhora foi gentil comigo. Isso é raro. Pois então, eu tenho uma proposta. Respirei fundo. A senhora conhece minhas padarias? Sei que a senhora tem 5, as melhores de São Paulo, pelo que falam. A do Ipiranga é a primeira. Foi onde eu e meu marido começamos, em 1985. É a minha preferida. Fiz uma pausa. A gerente de lá foi promovida para outra unidade. Eu tô precisando de alguém para substituir. Neuza franziu a testa. A senhora quer que eu indique alguém? Não, eu quero que a senhora seja a gerente. O silêncio durou uns 5 segundos. Isabela parou de mastigar no meio de uma mordida. Dona Carmen, eu nunca trabalhei com isso. Nunca gerenciei nada. Eu sou empregada doméstica. A senhora é organizada, honesta, corajosa e sabe lidar com gente. Isso é 80% do trabalho. O resto eu ensino. Peguei um papel que tinha preparado antes. Salário de R$ 5.500. Vale transporte, vale alimentação, plano de saúde. Plano de saúde? A voz de Neuza falhou. Que cobre. Que cobre a Isabela também. Tratamento completo. Eu já verifiquei. Neuza cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dela tremiam. Vovó? Isabela largou o garfo e foi abraçar a avó. Por que a senhora está chorando? São lágrimas boas, meu amor. São lágrimas boas. Eu esperei. Não tinha pressa. Quando Neuza finalmente baixou as mãos, os olhos dela estavam vermelhos, mas brilhando. Dona Carmen, isso é demais. A senhora não precisa fazer isso. Não é demais. É justo. Empurrei o papel na direção dela. A senhora me salvou. Agora eu quero ajudar a senhora. Não é caridade. É reconhecimento. E, sinceramente, eu preciso de gente em quem eu confio. A senhora provou que é de confiança. Neuza olhou para o papel. Olhou para a neta. Olhou para mim. Eu aceito, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. E eu prometo que não vou decepcionar a senhora. Eu sei que não vai. Isabela puxou a manga da avó. Vovó, isso quer dizer que a gente vai ter plano de saúde de novo? Neuza riu e chorou ao mesmo tempo. Vai, meu amor, vai sim. A menina se virou para mim com um sorriso que iluminou a cozinha inteira. Obrigada, moça do biscoito. De nada, Isabela. E pode comer mais bolo.
Tem bastante. 6 meses depois. O julgamento foi num dia chuvoso. Eu não fui. Não queria ver Eduardo de uniforme de presidiário. Não queria ouvir as acusações lidas em voz alta. Não queria testemunhar a destruição final do menino que eu criei. Soube do resultado por telefone. Luciana me ligou assim que terminou. Eduardo foi condenado a 10 anos em regime fechado. Patrícia pegou 6. Ela fez delação, contou detalhes do plano em troca de redução. 10 anos. Meu filho ia passar a década seguinte na cadeia. E os agiotas? Estamos investigando. Com as informações da Patrícia, conseguimos identificar 3 deles. Provavelmente vai rolar mais prisões nos próximos meses. Entendi. Dona Carmen, a senhora tá bem? A pergunta era simples, mas a resposta não. Tô aprendendo a ficar, eu disse finalmente. Um dia de cada vez. Desliguei e fiquei olhando pela janela da padaria. Era sábado de manhã. O movimento estava bom. Famílias comprando pão para café da manhã, idosos batendo papo no balcão, crianças escolhendo doces na vitrine. O cheiro de pão fresco enchia o ar, o mesmo cheiro que tinha preenchido minha vida pelos últimos 40 anos. Neuza estava no caixa, atendendo com a eficiência de quem nasceu para aquilo. Eu tinha razão sobre ela, organizada, honesta, boa com pessoas. Em 6 meses, ela tinha aprendido tudo o que precisava e inventado umas melhorias que nem eu tinha pensado. Isabela estava sentada numa mesinha no canto, tomando café com leite e comendo pão de queijo. O cabelo dela estava crescendo de novo, fiapos escuros cobrindo a cabeça que tinha sido careca por tanto tempo. O tratamento estava funcionando. Os médicos estavam otimistas. Dona Carmen! Uma cliente entrou. Dona Marlene, frequentadora antiga, conhecia a padaria desde o primeiro dia. Dona Marlene, como vai? Bem, graças a Deus. Ela me olhou de cima a baixo. E a senhora? Ainda trabalhando? Achei que tinha aposentado. Aposentar para quê, Dona Marlene? Enquanto minhas pernas funcionarem, eu tô aqui. Isso é minha vida. Ela riu e foi escolher pães. Eu fiquei no meu lugar, observando a padaria funcionar. Pensei em Joaquim, em como ele ia gostar de ver isso. O negócio que a gente construiu ainda de pé, ainda cheio, ainda fazendo parte da vida das pessoas. Ele ia ficar orgulhoso. Pensei na carta que ele deixou, que eu tinha lido tantas vezes que já sabia de cor. Você sempre foi mais forte que eu, Carmen. Eu sei que quando a hora chegar, você vai saber o que fazer. Eu tinha feito. Não sei se era o certo, mas tinha feito. Pensei em Eduardo, na cela onde ele estava agora, nos anos que ele ia passar lá dentro. Parte de mim ainda doía quando pensava nele. Parte de mim ainda via o menino de 5 anos correndo pela padaria, rindo, cheio de farinha. Mas esse menino não existia mais, e talvez nunca tivesse existido do jeito que eu imaginava. Joaquim, eu sussurrei baixinho para ninguém ouvir. Eu fiz o certo. Eu sei que você ia concordar. Nosso filho tomou decisões erradas e vai pagar por elas. Talvez quando ele sair, daqui a muitos anos, ele seja uma pessoa diferente. Talvez a gente consiga conversar. Ou talvez não. O sino da porta tocou. Mais um cliente entrando. Mas eu não vou mais ficar esperando um telefonema que me machuca. Eu continuei, ainda sussurrando. Vou viver o tempo que me resta em paz, com gente que me respeita, com trabalho que me dignifica, e com a certeza de que, quando eu te encontrar de novo, vou poder te olhar nos olhos e dizer: eu não deixei ninguém destruir o que a gente construiu juntos. A porta da padaria abriu de novo. Uma família entrou. Pai, mãe, 2 crianças. Os pequenos correram até a vitrine de doces, apontando e discutindo qual iam escolher. Igual Eduardo fazia há tantos anos. Eu respirei fundo, ajeitei o avental, coloquei o sorriso no rosto e fui atender. Bom dia, o que vai ser hoje? Mais tarde, quando a padaria fechou e os funcionários foram embora, eu fiquei sozinha no salão vazio. As mesas limpas, as vitrines reabastecidas para o dia seguinte, o chão varrido. Tudo pronto para mais um dia. Mais um de milhares que ainda viriam. Neuza apareceu na porta da cozinha. Dona Carmen, a senhora quer que eu espere? Posso ficar até a senhora trancar. Não precisa, Neuza. Vai para casa, fica com a Isabela. Eu fecho. Tem certeza? Tenho. Vai. Ela hesitou, depois sorriu. Até amanhã, Dona Carmen. Até amanhã.
A porta fechou e eu fiquei sozinha. Caminhei pelo salão devagar, passando a mão nas mesas, nas cadeiras, nas paredes. 40 anos de história. 40 anos de trabalho. 40 anos de vida. Na parede do fundo, uma foto antiga. Joaquim e eu no dia da inauguração. Os dois jovens, magros, exaustos, sorrindo como se tivéssemos conquistado o mundo. Obrigada, eu disse para a foto, por tudo que você me ensinou, por tudo que você me deu, pelo amor, pela vida, pelas padarias. Fiz uma pausa. E obrigada por me proteger, mesmo quando eu não sabia que precisava. Desliguei as luzes, tranquei a porta, guardei a chave no bolso. Lá fora, a noite de São Paulo estava calma. Estrelas aparecendo entre os prédios, coisa rara nessa cidade de poluição e luz demais. Eu olhei para o céu por um momento, depois comecei a caminhar para casa. Amanhã ia ser outro dia, a padaria ia abrir às 6, os clientes iam chegar, a vida ia continuar, e eu ia estar lá, como sempre estive, como sempre vou estar. Porque isso é o que a gente faz. A gente continua, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. A gente continua. Às vezes a maior traição vem de quem a gente mais ama, e às vezes a maior salvação vem de quem a gente menos espera. Eu perdi um filho, mas ganhei uma família de verdade, porque família não é só sangue. Família é quem fica do seu lado quando tudo desmorona. Se a minha história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. E conta nos comentários, você já foi traída por alguém da sua própria família? Ou já foi salva por um estranho que virou amigo? Eu quero saber a sua história. Para ouvir a próxima, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Obrigada por ficar comigo até o final.